Olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo da One Way for Teachers. E na aula de hoje, chamada Do Zero à Sala de Aula, nós vamos mostrar para você um caminho prático para começar a dar aula, mesmo sem experiência. Então essa aula é para você que fala inglês, está pensando em começar na carreira do ensino de inglês, mas ainda não sabe por onde. Então a gente vai colocar aqui uma espécie de passo a passo para você saber o que você precisa ter em mente para iniciar dando aula de inglês. Eu sou o Thiago e tenho aqui mais uma vez a Catarine. E vamos conversar um pouquinho, então, sobre esse caminho, esses primeiros momentos do caminho de quem vai começar dando aula de inglês. A gente tem alguns passos aqui, né? Como conseguir alunos, os modelos de trabalho, a sua primeira aula e networking, que a gente sabe que é extremamente importante, não só na nossa profissão, né? Mas em todas. Quando a gente fala em como conseguir alunos, a gente está falando que o professor iniciante ele pode estar pensando em começar uma carreira por conta própria. O que é, sim, o que existe no mercado. Né? Talvez não seja o caminho mais fácil, né? Mas é uma possibilidade. Então você precisa, se você quiser conseguir alunos, precisa construir um currículo. Né? Um currículo para você, especialmente você que nunca deu aula, o que você vai destacar? Né? Acho que eu coloquei isso aí. Seus destaques como professor. Então, quais são os seus destaques? Precisa pensar em quais habilidades linguísticas, humanas, técnicas você já tem e que vão te ajudar a captar alunos, né? O que você vai usar a seu favor. Né? Eu estou considerando que você já fala inglês, que você já é fluente, que você possivelmente tem uma certificação de algum curso que você fez, né? E que você tem vontade de ensinar. Então, tudo isso é válido. Né? Então, assim, destaque essas habilidades, né? Porque é assim que você vai começando a gerar interesse pela sua pessoa como professor. Exato. Né? E é através disso que você vai montar o seu currículo com o nosso modelo, que é validado, e vai receber um feedback direto. Então, usando isso aqui, dentro do nosso curso, a gente te ajuda a montar o seu currículo para conseguir os seus primeiros alunos. Muitas vezes você não sabe os detalhes desses seus destaques. Exato. Né? Você sabe que você fala inglês, mas você pode até nem saber... Como colocar isso ali, né? Nem pode saber o seu nível de fluência exato. Então, talvez a importância de fazer uma certificação aí, né? Agora, as habilidades humanas, o que eu sei fazer de bom na parte interacional, né? Então, a gente ajuda, dentro do nosso curso de formação, a você descobrir essas habilidades e conseguir expressar isso talvez a seu próprio favor, né? Como quando se colocar como professor. Sim. E a gente também fala, depois que a gente consegue os alunos, qual que é o nosso modelo de trabalho? Né? A gente vai dar aula individual, aula em grupo, aula online, vai para uma escola. Como que a gente conquista o mercado? Como que a gente precifica? Como que a gente inicia dentro de uma escola, né? Existem várias variáveis quando a gente está começando, né? Eu diria que, por exemplo, até coloquei aqui, iniciar dentro de uma estrutura escolar é sempre um caminho mais seguro para o professor. Sim. Porque a gente imagina que esse professor vai receber uma estrutura pedagógica, né, um material de apoio, um treinamento, é desejável que ele tenha um treinamento, né, para entrar na sala de aula, e os alunos vêm nesse pacote. Né? Uma vez aprovado nesse treinamento, você começa a dar aula para 1, 2, 3 grupos diferentes de aluno. Então, assim, boa parte do trabalho que você teria que fazer por conta, se você quisesse dar aula sozinho, já foi feito. E aí você tá... Só que assim, para chegar nessa situação, você tem que ter algum tipo de preparo também. É muito difícil você chegar numa escola de idioma e falar, olha, eu quero dar aula aqui. Mesmo que sem experiência, precisa de um preparo, né? Precisa de um preparo, né? Porque o treinamento para aula de inglês no mercado de ensino de escola privada envolve a parte prática, não tem jeito. Você vai ser colocado em um cenário de aula prática, ou com alunos reais, ou com alguém que está te avaliando, para que você desenvolva... Né, na frente de um coordenador, etc. Então, muitas vezes isso é muito sofrido para um professor que está começando agora. É um caminho seguro, por um lado, né, onde você vai ter todo o recurso e amparo pedagógico da escola. Por outro lado, pode ser difícil se você nunca fez isso. Né? Então, o curso de formação inicial da One Way for Teachers te ajuda a chegar nesse momento mais preparado. Né? Chegar conhecendo algumas coisas. E até se você falar, não, eu não quero iniciar dentro de uma estrutura escolar. Eu quero dar aula particular mesmo online, porque por questões, né, minhas, eu quero ficar em casa, de flexibilidade.
Sim. O curso também te prepara para Sim, isso. sim. Né? É um curso de formação inicial para professores. Independente de que Exato. tipo de aula você quer dar. Então, a gente te prepara para todos os modelos de trabalho possíveis. Sim, sim, sim. E uma outra nuance aí do modelo de trabalho que a gente não colocou em texto, mas que é extremamente importante, é caso você pense em começar a sua carreira individual, você tem que lembrar que você vai ser o gestor de tudo. Exato. Então, você tem que fazer pesquisa de mercado, tem que saber quanto que as pessoas estão cobrando para aulas individuais, para aulas online, para aulas em grupo, pacotes de aulas, enfim, você vai ter que meio que sondar, ou você mesmo, ou pedir para alguém fazer isso por você, né? Pesquisar para poder também chegar dentro de uma situação mais próxima do real. É lógico, um professor iniciante, para conseguir se desenvolver, vai ter que cobrar menos, né? Mas tem que saber quanto vai ser esse menos também, né? Não subvalorizar o seu trabalho, mas também não ficar fora da prática de mercado. Por isso que é importante fazer o nosso curso, para você Exatamente. entender ali como se colocar no mercado independente do modelo de trabalho. Do modelo que você vai adotar. E aí a gente falou de currículo, a gente falou de modelo de trabalho, e aí a gente entra na questão da nossa primeira aula. Né? Então, qual que é a estrutura básica para essa primeira aula? Né? A gente pensa em objetivo, por que eu estou dando essa aula? A gente pensa em atividades práticas, como eu vou planejar, como eu vou praticar aquilo que eu planejei e como que eu vou dar o feedback sobre aquilo que eles praticaram. Sim, dar e receber feedback, né? Sim, também. Então, assim, eu entrei na sala de aula pela primeira vez, então a primeira pergunta, por que estou aqui, né? O que eu vou fazer com os meus alunos hoje? Por meio de quais atividades eu vou fazer isso e que tipo de feedback eu vou dar para os meus alunos vão dar para mim. Exato. No sentido de retorno mesmo, né? De resposta esperada, de resposta para me direcionar para as próximas aulas, né? E a gente não pode ter medo desse feedback que a gente vai receber. Né? A gente volta na aula magna 2 que a gente falou do mito do professor perfeito, né? Sim. Então a gente tem que ter a humildade de entender, não, eu sou o professor, tudo bem, mas eu posso ter um feedback genuíno ali que eu não vou me abalar por isso. Eu vou entender que não foi legal e eu vou ser profissional o suficiente para refazer, ressignificar, entender, claro. replanejar. E quer queira, quer não, você como professor autônomo ou dentro de uma escola, você vai inserir suas aulas dentro de um percurso de aprendizagem. Exato. Então ela não é uma aula isolada, que não depende de nada, que não se liga a nada. Ela é uma aula, uma unidade dentro de uma coisa maior, que pode ser a unidade de um livro de curso, pode ser uma matemática, um currículo, enfim. E aí, dessa mesma forma que ela não é isolada, ela também não pode ser entendida como fechadinha em si, começou, acabou. Então, a sua aula hoje, ela sempre tem que nortear a sua aula amanhã. Né? Então, a minha primeira aula, como professor inexperiente, ela tem que direcionar a minha segunda aula, ainda como professor inexperiente. E assim por diante. Então, a minha 19ª aula vai nortear a minha 20ª aula. E lá eu já vou ter um pouco mais de experiência. Então, é assim que se constrói. Né? É diante desse feedback contínuo professor-aluno, aluno-professor, que você vai conseguindo desenhar os seus roteiros de aula. Porque dar aula, basicamente, é isso. Né? É desenhar roteiros. Né? Roteiros, e você põe esses roteiros em prática. Aí ajusta aqui, ajusta ali, altera o percurso. Muda para cá. E assim, você tem que ter essa noção do caminho, do todo. Né? A sua primeira aula, ela é apenas uma aula onde estão em jogo outras questões que não são só o roteiro. Sim. Mas sim a sua ansiedade, o seu medo, aquilo que você às vezes não sabe lidar, perguntas difíceis que os alunos podem te fazer. Mas a experiência vai te trazendo uma forma de lidar com esses aspectos negativos cada vez melhor. Sim. Né? E pegando o gancho da experiência, a experiência leva a gente ao networking também. Né? Então a gente entende que a gente pode fazer conexão com outros professores. Às vezes a gente comenta nessas professores, fiz tal coisa, aí alguém fala, nossa, mas você fez isso? Então, assim, tudo É muito difícil o professor se isolar, né? O professor tem, por acho que característica intrínseca, o fato de estar sempre associado. Exato. Né? Talvez porque o trabalho seja sempre de relação com o outro, né? Você está sempre com seus alunos, etc. Fora da sala de aula, você mantém essa mesma característica. Sempre falando sobre aluno fora da sala de aula. Mas estou dizendo assim, é isso que você falou de exemplos. O que funcionou na sua aula, etc. A gente sempre troca. Então, né? assim, você como professor
independente, se for professor independente, vai ter que se associar a um network aí de outros profissionais para poder pegar as melhores práticas, para entender, né, o que está se usando de exemplos, etc. Agora, se você está dentro de uma escola, é muito mais fácil ainda. Exato. Né? Você consegue trocar figurinhas com os outros professores e assim crescendo na área. Crescimento, né? Exatamente. Não se pode exigir de um professor que começou hoje a experiência, né? Mas assim, o network, ele traz meio que automaticamente essa experiência, porque você vai aprendendo com a prática, com a sua prática e com a prática dos outros. Exatamente. Né? Com aulas que você nem deu. Né? Mas que você, observou, né? Tem muito também no nosso mercado a prática de assistir a aula de quem é mais experiente. Sim. Né? Então você, como professor iniciante, pode ser colocado numa situação em que você tenha que assistir a aula de um professor que já está na escola há mais tempo. Né? Isso pode ser feito de maneira compulsória ou pode ser feito porque você solicitou, etc. Mas é extremamente válido. Né? Você consegue pegando essas referências. E a gente se autoavalia, né? E aí gera um crescimento profissional. Sem dúvida. Você entende? E é interessante porque a gente tem referências, né? A gente como professor, a gente tem outros professores como referência. Então a gente olha ali e fala, nossa, tal pessoa tá ali e tal. Então quais são... O que me diferencia dele? Além da experiência. Então, além da experiência, ele tem tais coisas. Normalmente, um professor mais experiente tem outras certificações. Sim, né? sim. Então, ele também leva a gente a pensar, não, vou me profissionalizar mais, vou ter certificações diferentes, vou estudar mais, né? Foi o que você falou numa outra aula. Nós somos eternos indignados. Então, a gente sempre vai... Inconformados. Então, indignados também. Mas a gente sempre está procurando, né? Não que seja uma competição, mas que seja uma questão do tipo, eu entendi que ali eu posso melhorar. Sim, então eu vou atrás disso para eu crescer. E se você pensar que vai assumir isso como uma carreira, seja ela uma carreira dupla ou seja ela sua principal carreira, todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer ter mais, né, trabalhar mais para poder ter um melhor salário, etc. E esse tipo de qualificação vai te colocando acima, né? Então, se você estiver numa instituição privada de idiomas, conforme a sua certificação aumenta de nível, você também tem projeções ali dentro. Exato. Né? Plano de carreira, por exemplo, ou o tempo de casa vai te levando também aí atrás desse tipo de certificação, você tem alguns benefícios a mais, etc. E isso é extremamente importante, extremamente válido, não só a bagagem que você tem, porque passar pela experiência da certificação traz muito benefício próprio, né? É muito importante você ser avaliado por um órgão competente internacionalmente e ter um resultado validado, né? Que serve para o mundo todo, etc. Isso é legal pra caramba. Você fala, putz, tô me sentindo bem com isso. Mas tem umas benesses práticas, né? Exato. Que você ali consegue, talvez, um upgrade de salário, melhores horários para trabalhar. Exatamente. E tudo isso, obviamente, é objetivo de todo mundo. Todo mundo quer trabalhar em condições legais. Melhores, favoráveis. Né? Pensando que a gente está falando do zero, né? De começar do zero, a gente pensa, falando de certificações, a gente já lembra do nosso curso de formação inicial para professores de língua inglesa. Ou seja, é um pontapé. Né? Um pontapé para a gente entender como que isso começa. Eu vou fazer um Celta, um Delta, alguma coisa? Ok, mas a gente vai fazer um inicial. Sim. Né? Como que se faz uma preparação? Como que a gente começa? Qual que é o pontapé inicial para daí a gente ir fazendo certificações diferentes ou fazendo cursos que são mais específicos, né? De como dar aula de writing, como dar aula de reading. São coisas mais minuciosas, né? Detalhadas, né? Detalhadas. E pensando também na realidade que a gente conhece, que em muitas instituições por aí, o professor é contratado e ele tem que começar a dar aula. E ele tem que começar a dar aula. Então, assim, num cenário ideal, todo professor deveria ser treinado, né, dentro das práticas daquela instituição para a qual ele vai trabalhar. Mas nem sempre isso acontece. Então, o nosso curso de formação da One Way for Teachers supre essa lacuna, né, de você conseguir se adequar a diferentes materiais didáticos, ou projetos pedagógicos, ou currículos, né, para que você consiga a prática suficiente para se sair bem na sala de aula quando você é confrontado com uma situação que você não conhece. Né? Se você não tiver essa formação inicial, você não vai saber o que fazer. Suas aulas vão ser um eterno martírio. Né? Planejar e conseguir conduzir, etc. E talvez a carreira que você pensava que ia ser legal acaba sendo algo que você nem continua.
né? Exatamente. Mas, com essa formação, você consegue dar aula numa instituição privada de idiomas com uma prática A e também numa instituição X com uma prática B, com desenvoltura razoável, porque você sabe como estruturar um bom plano de aula e você tem as técnicas de execução, né, que são, acho que, as duas coisas principais, né? Você ter essa bagagem técnica e você executar bem essas técnicas. Exato. Para isso que a gente precisa desse curso, né? A gente fala que ensinar é uma jornada. Uhum. A gente pode começar essa jornada agora, começando o nosso curso de formação inicial. A matrícula, o link da matrícula está aqui na descrição. Nós estamos com um desconto exclusivo nessas aulas magnas que nós estamos dando. O curso está saindo de R$350 por R$200 e nós esperamos vocês lá. Até mais.